a introdução, e aí só quando aparece que ele iniciou a gravação que eu vou ter que iniciar a minha. Apareceu. Eu vou iniciar minha gravação. Então, pessoal, bom dia a todos. Vamos dar início à nossa sessão de julgamento do dia 11 de maio de 2021, da primeira turma da terceira Câmara da segunda sessão do CAF. Presentes os conselheiros João Maurício Vital, Wesley Rocha, Paulo César Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Mônica Renata Melo Ferreira Estou, Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dauritim do Vale e Sheila Ares Cartacho Gomes, que votarão nessa sequência. A doutora Mônica está substituindo uma vaga, né, estamos sem conselheiro ainda no colegiado, e permanecerá conosco durante toda a reunião de julgamento. Nós vamos dar início à sessão pelo item da pauta número 4. O Dr. Wesley está com problemas para acesso na pasta T, então a gente vai dar início ao item 4 da pauta, de relatoria do Dr. João Maurício, ICT Inspeções. Com a palavra, Dr. João. Muito bem. Lançamento de contribuições previdenciárias correspondente à parte retida dos segurados pelo empregador, mas não recolhida ao Tesouro, nesses meses aí de 2004. O lançamento foi impugnado, a impugnação foi considerada improcedente, está nas folhas tais, planejou-se recurso voluntário, folhas tais, em que, após discorrer sobre dificuldades com os serviços contábeis que a empresa havia contratado, se arguiu essencialmente que a autoridade lançadora não considerou no cálculo do lançamento as GFIP retificadoras apresentadas em 7 de março de 2008, seu relatório. O recurso é tempestivo, dele conheço, o recorrente apenas requereu que fossem consideradas no lançamento as retificações de GFIP que efetuaram. A decisão recorrida assim se pronunciou acerca da matéria, está nas folhas tais. Aspas, o razoável apresentado pelo pugnante em relação à difração tal, lavrado por descumprimento de obrigação acessória por deixar de informar na GFIP todos os fatos geradores das contribuições previdenciárias, argumentando que corrigiu parte da falha, que não foi considerado para efeito de cálculo da multa, a invocação do parágrafo 1 do artigo 93 da 8.212, o destaque da inexistência de circunstâncias agravantes em face da empresa. Não cabe nestes autos em que se cuida do cumprimento de obrigação principal, que é verter para a Seguridade Social as contribuições previdenciárias descontadas das remunerações dos segurados. Tais alegações referem-se à multa aplicada mediante auto de infração, pelo cometimento de infração à legislação tributária, ou seja, obrigação acessória, o que não é o caso dos autos. Aqui a gente está tratando da retenção, valor retido e não recolhido. Uma vez que trata de notificação de lançamento, onde se exige o cumprimento da obrigação principal, mais multa e juros. Fecha aspas. Não há reparo a fazer na decisão de piso, as retificações de declarações apresentadas após o início do procedimento fiscal não têm o condão de modificar o lançamento do tributo, ao teor do parágrafo único do artigo 138 do CTN, ao que tudo indica, o recorrente trouxe para estes autos a argumentação que poderia influenciar na análise do lançamento da multa por omissão de IGFIP, constituída em outro lançamento resultante da mesma ação fiscal, que é o debicado de tal, e que em nada se aproveita para o presente caso. Então, nega o provimento ao recurso. Na verdade, ele pegou a mesma argumentação da relevação da multa e trouxe para o processo principal, aí é descabido. Ok, ele não contestou o fato gerador, que foi as contribuições do Não, ele até segurado. retivou as declarações. Ou seja, confessou, né, É. que eram devidas. Então, alguém tem algum questionamento? O doutor João está votando por negar provimento ao recurso. Doutor Wesley, como vota? Acho que o doutor Wesley travou aí. Doutor Wesley?
Doutor Wesley? Você está mudo, Wesley. Doutor Wesley? Doutora Sheila, se o doutor Wesley tiver com acesso remoto lá do suporte do CERPO, eu acho que ele não vai conseguir participar da sessão, não. Ele não está A conseguindo não ser que ele falar, acesse João. pelo celular. É, Se ele pode conseguir falar acessar pelo pelo celular, ele consegue. É. Assim como eu já fiz outras vezes, acessei o celular e consegui normal. Eu Já acho que trabalhei sem ele não computador. tá conseguindo habilitar o mudo aí. Wesley, você não consegue entrar pelo celular, não? É melhor. Olha lá, ele está mostrando como tá. Ele já está no celular. Agora sim. Agora foi, Wesley. Deixa eu tirar o microfone aqui. Deixa eu desligar aqui. E eu não consigo chutar, Wesley. Oi. Caramba. Deu certo? Deu certo. Você conseguiu ouvir o voto, Wesley? Que aí você deixa mudo a câmera, o seu computador aí. Bom dia. Bom, agora tá conseguindo, tá? Já estou com a pasta T. Eu não consegui ouvir a conclusão do voto. O voto é pequenininho, eu vou pedir para o doutor João voltar. Só puder aí, resumir. doutor João. Tá, doutor Wesley, é o seguinte, lançamento de contribuição previdenciária que ele reteve dos empregados, mas não recolheu. A única coisa que ele contestou, ele disse, olha, mas eu retifiquei as declarações de EFIP no prazo de defesa. Só que essa argumentação não se aproveita para a obrigação principal, ela se aproveita apenas para a obrigação acessória para efeito de relevação, se for o caso. Então, estou negando o provimento ao recurso. Ele não contestou o fato gerador e nem o fato de não ter recolhido as contribuições retidas. Só disse, retifiquei a GFIP. Tudo bem, mas isso não vai alterar o lançamento. Ok. Aí ele está negando o provimento ao Estou recurso. negando o provimento ao recurso. Tá ok. Eu acompanho o relator. Doutor Paulo. Acompanho o relator. Doutora Fernanda. Acompanho. Doutora Mônica. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Também acompanho, senhora presidente. Eu também acompanho. O item 4, ICT inspeções, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. Eu vou continuar. Vamos fazer o item 5?
Podemos fazer até o 6, João, aí a gente vai para os do Wesley. Vamos lá, o item 5 é uma matéria muito interessante, é uma matéria que a Letícia vai gostar, que ela é processualista. Fazendo um resumo aqui, as advogadas signatárias do recurso, elas não tinham procuração no momento do recurso. Isso foi levantado pela autoridade preparadora, que pediu para que saneasse a representação no processo, e elas sanearam. Só que quando elas trouxeram então, subprocuração, essa subprocuração não era da data da apresentação do recurso, era posterior. Eu vou ler o voto aqui para ficar registrado no vídeo. Não é um voto grande. Trata-se de lançamento de contribuição previdenciária relativa a serviços executados mediante cessão de mão de obra, 2003. O contribuinte não efetuou a retenção de 11%, e nem os recolhimentos. Foi impugnado o lançamento, a impugnação foi considerada improcedente, manejou-se recurso voluntário que se arguiu. Decadência, a falta de retenção não acarretou prejuízo ao erário, pois as empresas cedentes teriam efetuado recolhimentos à Previdência, e que a multa aplicada fere os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Então, esse é o relatório. Aqui eu peço atenção para as datas. A julgar pela data de despacho da autoridade preparadora, o recurso é tempestivo. Entretanto, não pode ser conhecido porque as advogadas signatárias, Alexandra e Fernanda, não possuíam instrumento de representação nos autos no momento da interposição do recurso, que foi 6 de janeiro de 2019. 6 de janeiro. De fato, o instrumento de outorga que constava dos autos, folha 45, até a apresentação do recurso, cujo outorgado era Edson, indicava que o mandato nele expresso valeria até 31/12 de 2008, portanto, 6 dias antes. Sendo automaticamente, essa expressão está lá no mandato, sendo automaticamente revogada após essa data. Os poderes constantes daquele instrumento foram subestabelecidos a Alexandra, não a Fernanda, mas a Alexandra, uma das signatárias do recurso. Mas o subestabelecimento já não tinha validade após a expiração do prazo da procuração originária. A procuração é que tinha data certa, não o subestabelecimento. Aí expirou, no dia 31/12, a procuração do Edson, que havia subestabelecido poderes para Alexandra. Então, no dia 6/1, esse subestabelecimento da Alexandra já não tinha valor, porque a procuração já tinha perdido valor. Intimado a regularizar a representação processual, folha 126, o recorrente apresentou procuração datada de 1º de janeiro de 2009. Então, a procuração que o Sr. Edson tinha venceu no dia 31/12 de 2008. No dia 1º de janeiro, ele apresentou nova procuração, o recorrente apresentou nova procuração em que nomearam novamente o Edson como seu procurador, está na folha 129, esse dia 1º. E instrumento particular, folha 130, de 15 de janeiro de 2009, em que o Edson subestabelecera os poderes de representação às duas signatárias, Alexandra e Fernanda. Então, o Edson recebeu os poderes em 1º de janeiro, mas só subestabeleceram no dia 15. O recurso foi interposto no dia 6. É fato que, na data da interposição do recurso voluntário, dia 6, nenhuma das signatárias possuía ainda poderes para a prática do ato. É certo que o parágrafo 1º do artigo 5º da Lei 8906, Estatuto da OAB, admite a atuação do advogado sem a apresentação do instrumento de mandato, desde que afirme a urgência para a prática do ato. É o texto que está na lei, eu reproduzo. No recurso apresentado, folhas tais, não há nenhuma linha a justificar a ausência do instrumento de mandato e afirmar a urgência do ato praticado naquelas circunstâncias, que é requisito para se excepcionar a regra de representação processual. Ademais, não se descura do que estabelecia o artigo 37 do antigo CPC, estava em vigor naquela ocasião. Mas aquela hipótese é aplicável apenas ao processo judicial, tá no caput do artigo 37. Ainda que se aplicasse por analogia, lá também requereria
a ratificação dos atos praticados. Então, no dia 15, quando elas finalmente receberam o novo subestabelecimento, elas deveriam ter, se fosse o caso de aplicar subsidiariamente o Código Civil aqui, elas teriam que ter ratificado os atos que haviam sido praticados sem mandato, o que não aconteceu. Então, eu voto por não conhecer do recurso voluntário. Ok. Nós vamos iniciar, então, pelo conhecimento, né? Então, caso opte por conhecer do recurso, aí a gente enfrenta as demais colocações que o doutor João colocou aqui no voto. Bom, alguém tem algum questionamento? O doutor Wesley pediu a palavra. Tem que ligar o microfone. O João, só para entender, não está sendo conhecido por falta da representação processual adequada? Ou... não foi interposto pela pessoa competente, falta de representação processual. Mas ela assina a procuração? Ela assina o recurso, as duas advogadas assinam o recurso no dia 6 de janeiro. E elas só obtiveram a outorga de poderes no dia 15 de janeiro. E elas não apresentaram qualquer justificativa para não ter apresentado o ato antes. Porque o Estatuto da OAB diz, não, poderia, tem problema, desde que o advogado poderia atuar, desde que afirmasse a urgência da prestação do ato, da prática do ato, sem um mandato no momento. Poderia ter feito, mas não fez. Pois é, mas João, vamos lá, não precisa, no meu ponto de vista, fazer nenhum tipo de justificativa se eu estou fazendo um ato já que é considerado uma urgência e pode prescrever, que é o caso, pode precluir, no caso, que é o próprio prazo do recurso. Então, assim, o recurso, quando é assinado pelo advogado, ele tem duas oportunidades, que é o conhecimento, ele falar ali no próprio ato, que vai juntar a procuração posterior, né? Isso é essencial, concorda? Essencial seria, né? Não está isso lá. É isso que não está. Ele não disse, olha, estou apresentando o recurso e daqui a pouco apresenta a procuração. Ele não está dizendo isso. Apresentou o recurso como se o procurador fosse. Pois é, mas assim, a juntada depois constitui ele, de fato, como procurador, porque daí... Como subprocurador, sim. Então eu acho o seguinte, que esse ato formal, né, no meu ponto de vista, ele pode ser superado porque ele apresentou a procuração posterior, né? Eu não preciso fazer mais laudas dizendo, olha, eu vou apresentar posteriormente, se depois, no posterior, foi apresentado alguns dias, né, essa procuração. Então, no meu ponto de vista, acho que seria muito excesso, né, não receber o recurso do contribuinte, né, e atingindo aí a ampla defesa e contraditório. E, do meu ponto de vista, não haveria grandes assim prejudicialidade para a administração receber esse recurso, analisar, né, diante de todos os fatos que foram lidos. Não vejo assim algo tão exacerbado que a ponto de não receber o recurso. Não sei os colegas, mas se foi apresentado pelo menos aí 10 dias depois, né, com a procuração assinada devidamente, o ato por si só, ele já é um ato extremo, assim, de necessidade, vou fazer, pode ter esquecido, enfim, a gente aqui não tem o princípio do formalismo moderado, né, não sei, pessoal, e fico eu, talvez, no sentido de aceitar o conhecimento. Doutor Wesley, mais alguém quer fazer alguma ponderação? Doutora Letícia, que gosta dessa matéria. Eu tendo a aplicar mais o Código de Processo Civil, todo o código, pelo menos para orientar minha interpretação. Eu não tenho certeza nisso, doutor João.
Eu acho que se foi apresentado um instrumento legítimo em prazo de 15 dias, eu entendo que pode ser sim ratificado o ato. Mas eu não estou certa ainda, não tenho uma resposta, pelo menos eu não tenho tanta convicção, mas eu usaria para julgar a admissão do recurso, me reportando à lógica do novo código, que considera ratificado o recurso após um prazo de 15 dias da não juntada do instrumento. Afinal de contas, se não fosse apresentado o recurso naquela data, certamente, eu não sei em que prazo que foi apresentado o recurso, se foi na data fatal ou não, mas eu estou lendo aqui, ainda não tenho uma convicção. Só me orientaria por esse princípio, não por esse princípio, mas por essa narrativa que orientou o novo código, né, de oportunizar a parte sanar. Doutora Letícia, eu concordo com a senhora desde que os atos tivessem sido ratificados. Esse é o ponto essencial. O recorrente não ratificou os atos que foram, analisando sob a ótica do Código de Processo Civil, né? Sob essa ótica. Porque tem a questão do Estatuto da OAB, que aí é ligeiramente diferente a análise. Mas, em relação ao Código de Processo Civil, e esse foi o ponto assim, que me deixou realmente em dúvida. Aliás, não me deixou em dúvida, foi o ponto que me deixou com certeza, não foi? Mas se lhe foi otorgado os poderes uns dias depois, mas o contribuinte ele não ratificou os atos que haviam sido praticados sem poderes, e lá na procuração original, fiz questão de indicar a página, ele diz textualmente que 31/12/2008 cessam os poderes. Então, ele quis, ao meu ver, o procurador quis claramente que atos não fossem praticados depois daquela data. Então, os atos praticados depois daquela data, sem o mandato, poderiam ser válidos. Claro que poderiam ser válidos, desde que ratificados, que é o que diz o Código de Processo Civil. E o contribuinte não ratificou. Eu acho que aconteceu o que o Dr. Wesley falou. Ele esqueceu. Eu acho que foi isso que aconteceu. Ele esqueceu, depois se deu conta, depois que recebeu a intimação da unidade preparadora, poxa vida, a procuração tinha vencido. Então, isso seria sanado se tivesse ratificado. O parágrafo 2º do artigo 104 do Código fala: o ato não ratificado será considerado ineficaz praticamente àquele cujo nome foi praticado, respondendo o advogado pelas despesas e por perdas e danos. Realmente... Letícia, só não esquece que nós estamos num processo administrativo fiscal e nós temos o princípio do formalismo moderado, né? Uma palavra, uma não retificação, talvez não, para proporcionar, inclusive, outras efeitos de contraditório. Claro, doutor Wesley, o novo Código de Processo Civil, me parece que ele veio justamente flexibilizar essas questões formais. Então, por isso que toda vez que eu me pego nisso, como é um código moderno, né, entre aspas, que eu tenho sempre em mente o que dispõe ali. Mas, sem dúvida, nós estamos num processo administrativo no caso. E outra questão que eu acho que me chamou a atenção é a necessidade de intimação do advogado, no caso, para essa prática desse ato, né? O contribuinte foi intimado, ele foi intimado a regularizar a representação processual. Olha, eu refletindo aqui, eu acho que a gente deve lembrar só que no processo administrativo a representação por advogado é facultada, né? Esse é o primeiro ponto, representação por advogado é facultada, né? Então, o contribuinte, nesse caso, teria ele próprio capacidade postulatória. E talvez a ratificação dos atos, aí, João, talvez a ratificação dos atos, ela tenha ocorrido de maneira tácita. Talvez tenha ocorrido de maneira... E talvez, falo mesmo para contribuir com o debate.
tem ocorrido de maneira tácita a partir do momento em que é conferida ou reiterada a procuração para o mesmo procurador anterior. Né? Então, eu tenderia também a conhecer do recurso, sabe? Talvez essa fosse a linha. Porque, de fato, uma coisa é você estabelecer aqueles 15 dias no Código de Processo Civil para processos judiciais, como o doutor bem colocou no voto, nos quais a capacidade postulatória é só do advogado, né? Não é do contribuinte. E aí, afastar o conhecimento de um recurso em razão do contribuinte não ter se atentado para algo que era facultado a ele, porque ele mesmo poderia ter assinado o recurso, concordo com o senhor, ele mesmo poderia ter assinado. Né? Então, eu tenderia a conhecer do recurso também. Entretanto, há matérias de ordem pública, né, alegadas no recurso. Enfim, só para contribuir um pouco. Eu tendo também a seguir a linha de entendimento que o doutor Maurício explanou. Ele não assina o recurso, né, doutor João? Não assina. Tá. Não seria o caso, então, de intimar o próprio contribuinte? Eu acho Pelo que desnecessário. o João disse, ele foi intimado. Ele foi intimado a regularizar a representação processual dele. Entendi. Bom, só para lembrar que quando levanta a mãozinha tem que baixar, tá, Wesley? Ah, tá. Não é automático, senão eu vou me perder aqui. E eu também peço que quando a gente terminar de falar, mesmo que volte a retomar o raciocínio, desliguemos o microfone, porque senão eu não consigo escutar, porque há interferência de 2 microfones abertos, daí fica cortando para mim, eu não consigo escutar. Não sei se acontece com os demais, mas comigo acontece. Eu não consigo mais desabilitar os microfones, então vamos ficar atento, tá? Então eu vou colocar em votação. O doutor João só vai manter o voto para inicialmente não conhecer do recurso, correto? Doutor Wesley, como vota? Então, eu vou abrir divergência para conhecer do recurso. Ok. Doutor Paulo. Acompanho o relator. Doutora Fernanda. Divergência. Doutora Mônica. Acompanho o relator. Doutora Letícia. Divergência. Doutor Maurício. Doutora Sheila, em razão daquilo que mencionei há pouco, me parece mais correto acompanhar a divergência. Ok. Eu acompanho o relator. Aqui, nesse caso, é uma questão de natureza processual, então aplica-se o voto de qualidade. Doutor Maurício, só para esclarecer, a questão de ordem pública levantada no recurso, ela foi naturalmente enfrentada como as demais questões de recurso, né, para a hipótese de estar vencido, e não há decadência, né? No caso aqui, não houve decadência. Muito obrigado, doutor João. Só um minutinho, viu, Sheila? Pode continuar. João, seria o caso de analisar a decadência, mesmo que não, para chancelar que não há decadência? Eu acho que só se fosse o caso de terceiro ofício. Eu, sinceridade, eu falei até com o pessoal lá que eu voto agora no sentido de não conhecer absolutamente de nada, não tratar de nada quando o recurso não é conhecido. Eu também, não trato de nada, não conheceu, ainda que seja matéria de ordem pública. Eu não analiso. A Câmara Superior tem decidido assim agora, né? Exatamente. Acho que é pelo voto de qualidade, não é? Isso. Pelo voto de qualidade. Acho que eu vi um pelo voto de qualidade, para não conhecimento. A tese que não venceu é conhecimento, não conhecimento parcial. Será que existe isso?
Existe. Conhecer parcialmente o recurso, perdão. Quer ir para o número 6? Sim, deixa eu só proclamar aqui. Bom, meus votos estão sendo colados aqui, presidente. Então, tá, a gente vai para o 6 do João. Item 5, Mubeia do Brasil, acordam os membros do colegiado por voto de qualidade e não conhecer do recurso. Vencidos os conselheiros Wesley Rocha, Fernanda Melo Leal, Letícia Lacerda de Castro e Maurício Dauritim do Vale, que votaram conhecer do recurso. Item 6. Amélia Melato. Vamos Estou abrindo o voto aqui. colocar o microfone desligado. Amélia Melato, vamos ver o que é. Muito bem. Contribuição previdenciária parte patronal dos segurados, SAT e terceiros. Incidente sobre obra de construção civil calculada por aferição indireta com base na área construída, executada sob responsabilidade do recorrente relativa ao período de fevereiro de 2005. O lançamento foi impugnado, a impugnação foi considerada improcedente, manejou-se recurso voluntário em que se alegou essencialmente a decadência. É o relatório suficiente. Acho que eu estou dando decadência aqui, porque é isso mesmo. Em tom indignado, embora respeitoso, a recorrente contestou a decisão ACO, narrando uma sucessão de desencontros de informações que recebera quanto da regularização da obra. Ao fim, apontou a decadência. Com total razão recorrente, o lançamento se refere a uma obra de 92 metros quadrados realizada em 95, e a declaração, a DISO, foi apresentada em fevereiro de 2005. Não precisa nem estender, né? Eu trato da súmula vinculante número 8. No presente caso, o prazo decadencial teve início em 1 de 96 e expirou em 1 de 12 de 2000, e a DISO foi entregue em 2005. Então, dou provimento ao recurso. Ok. Que é a súmula 8, né? É. Alguém tem algum questionamento? acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Desculpa. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutora Mônica? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho, senhora presidente. Eu também acompanho. Então, item 6, Amélia Melato, acorda aos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso. Já conseguiu colar, Wesley? Tá lá na minha pasta. Podemos ir lá já para o 1? O item 1, acho que é um embargo, titular de unidade, Secretaria de Estado de Saúde. Está sem microfone, Wesley. Presidente, está colando, está com 30% ainda, mas se tu quiseres eu posso, né, ler aqui o voto, que está acho que a Fernanda colocou aí para vocês. Isso, está na pasta da Fernanda. Isso, e aí são 2 processos. Eu posso tentar fazer aqui, e aí os demais estão sendo colados ainda na pasta ali. Deixa eu ver se já não foi colado. Estão todos colados já na minha pasta. Está chegando? Eu não sei se estão todos... na sua pasta sim. Tá, na minha pasta tem a sua pasta Wesley, estão todos colados. Então, você pode abrir no seu local e a gente abre aqui dentro da minha pasta, porque já estão todos os seus votos lá na minha pasta. Tá, os votos sim, os processos que não, né? Mas aí qualquer coisa entra, não é processo. A gente já entra no processo e olha. Item 1, então. 1 e 2. Tá, o item 1, ele é embargos, foi considerado aqui, foram opostos embargos aqui pela Fazenda Nacional. Perdão,
Esse aqui foi pela... Deixa eu só tirar aqui. Esses embargos foram postos pela unidade preparadora. E aí foi convertido aí pela presidente, conselheiro que opôs os embargos inominados, porque, vejamos só, houve a decisão sobre determinado tema que teria a recorrente ajuizado a ACO número 2443, o estado do Acre ajuizou uma ação. A princípio, ao que tudo indica, não estava no processo essas informações, apesar do ofício ter sido encaminhado em 2014. Mas nós julgamos aqui, né, a matéria das cooperativas, que o contribuinte teria ajuizado uma ação perante o STF e teria tido uma liminar para a imediata suspensão da cobrança. Abaixo eu coloquei no número do processo as páginas que estavam, né, foram coladas aí, as informações da unidade preparadora e, portanto, eu estou acolhendo os embargos de declaração com efeitos infringentes para sanar o erro material apontado no acordo do recurso voluntário, para declarar a concomitância sobre a matéria de cooperativas, determinando que seja negado o provimento ao recurso, né, seria integral. Mas aqui eu quero fazer uma ressalva que eu não tinha essas informações na época que a gente julgou, então não tinha como ter ciência, que foi colado justamente posteriormente os embargos, o recurso voluntário. Então, eu fiquei até com um pouco de dúvida se seria o ato mais adequado, né, sede agora de embargos, a gente realizar isso, mas a verdade material tem que ser posta e enfim, o julgamento foi devolvido por meio de embargos, então eu estou acolhendo esses embargos para reconhecer a concomitância. Aí eu não sei se de repente teria que ajustar lá na ementa, não sei se o doutor João podia me ajudar a lembrar, porque não ando muito bem de memória esses últimos dias. Doutor João pediu a palavra, está mudo, doutor João. Eu tenho uma dúvida, doutor Wesley. Essa informação da existência da ação judicial, se reconhece a concomitância agora, o senhor disse que ela foi autuada, passou a constar do processo depois do recurso. Mas foi antes do acordo, do nosso acordo? A informação? Sim. Não, tá. Não, o ofício para... Deixa eu ver, o ofício ele está na página... Deixa eu até baixar aqui o ofício. Ele deveria ter sido juntado no processo antes. Ele está com data anterior, isso sim. Deixa eu pegar aqui a página. Não, o fato houve de fato essa omissão no julgado, porque estava nos autos antes do julgado, porém após o prazo do recurso, é isso? Não estava nos autos antes, não estava nos autos antes. Não, porque se não estava nos autos antes do nosso acordo, eu acho que não é caso de embargos, não. Não tem erro algum no julgado. Está querendo que você julga de novo. Porque até tanto não estava nos autos que a decisão de primeira instância julgou a matéria das cooperativas. Ela devolveu para nós a matéria. Se pegarmos o acordo de impugnação, se os senhores puderem abrir ali o e-processo, ela está julgada. Não, a minha dúvida não é essa, doutor. Eu entendi que ela estava devolvida no momento que o senhor fez o acordo, relatou o processo. A minha dúvida o senhor disse que ela não foi juntada, a concomitância, a ação judicial não foi juntada no recurso, ou até o recurso. Eu entendi isso. A minha dúvida é se depois do recurso foi juntado, e quando?
se quando é após o acórdão ou antes do nosso acórdão. Antes do nosso acórdão. Ah, tá certo. Então é caso de embargos mesmo. Tá, antes do nosso acórdão. A minha dúvida também era essa, mas do que eu me lembro, eu acho que foi depois da decisão de primeira instância e antes do Tudo acórdão. bem. E mesmo assim, embargo. Não, foi antes. Não seria embargos se após o nosso acórdão o contribuinte atravessasse a informação no processo dizendo, olha, mas eu tinha uma ação judicial. Aí, o nosso acórdão não teria vício algum, porque ele teria sido julgado sem conhecimento, sem possibilidade do conhecimento da concomitância. Não é o caso aqui. O caso aqui ainda que intempestivamente, ainda que tenha apresentado eventualmente depois do recurso, porém, antes do julgado, ou até mesmo, se poderia ter sido apresentado, como já aconteceu aqui na nossa turma, ter sido apresentado no momento da sustentação oral. Pode apresentar. Não, mas eu tenho uma ação judicial aqui, a gente analisa a concomitância. Então, o que não poderia admitir os embargos se ele fosse apresentado depois do nosso acordo. Aí não teria como corrigir nosso acordo, porque o colegiado não teria incorrido em qualquer falta. Mas, enfim, não é o caso. Eu já entendi que ele estava apresentado... Vocês estão vendo a tela que eu estou compartilhando aí? Sim. Tá aí a informação. A página, decisão do STF, suspensão da exigibilidade de parte do débito, que trata justamente das cooperativas. É isso aí. Página 3.120. O acórdão tá dando para ver direitinho? O acórdão é de fevereiro de 2020. Isso. A questão quando isso foi anexado aos autos? Essa é a pergunta do Dr. João. Não, foi antes. Foi antes. Tá certo, foi antes. Deixa eu verificar aqui essa folha aí. É 3.120, não é isso? Eu estou abrindo. Foi antes do julgamento do recurso. Isso, então. Foi antes. O acórdão está nas folhas... Foi depois do acórdão de impugnação e antes do acórdão de recurso voluntário. Mas isso está na folha 3120, certo? Isso. O acórdão de recurso voluntário está na folha 2655. Mas o documento que traz a ação está antes. Ah, tá. E só apontou que havia esse documento lá, por isso que voltou. O documento já estava nos autos. Você olhou, Mônica? A imagem do Wesley sumiu da tela. Tem um termo de análise e solução disjuntada antes do recurso, um memorando. Deve ser isso, provavelmente. E aqui, ó, peraí. Vou juntar de novo. Essa tela aí, ó. Estou tentando Esse é o entrar memorando. aqui no processo. Os dois casos, Sheila, o processo 1 e 2 é a mesma situação. O memorando foi juntado antes, tá? Foi juntado antes. Eu estou com o processo aberto. O memorando, esse memorando foi juntado às folhas 2605 e o acórdão de recurso voluntário está nas folhas 2636, ou seja, foi depois, ou foi antes, tá? Teve uma solicitação de juntada do memorando e depois ele anexou novamente o memorando junto com os embargos, né? Provavelmente. É isso. É isso. Procede, é isso mesmo. Fechou? Fechou. As duas são a mesma situação, é isso, Dr. Wesley? Os dois são o mesmo caso. A mesma. Foi dado o único provimento que foi dado foi para a matéria de cooperativas, que teria sido questionado e dado liminar no STF para excluir, para suspender, né, a exigibilidade. Então, provavelmente já tem decisão de mérito, porque uma matéria foi classificada no STF. Então, a princípio, são os dois casos. Eu só não lembro se eu teria que botar na ementa, refazer a ementa integral. Creio que sim, porque vai mudar, vai ser não conhecimento, né? Não, negar provimento, no caso. Não, agora é concomitância, né? Você não vai conhecer, né? É não conhecimento agora. Não conhecimento. Então, eu vou botar
a matéria de concomitância, eu tenho que refazer, só vou botar essa matéria, né, João? Não precisa... Sim, só essa matéria. Porque Tá aí, tudo que foi votado, se é que alguma coisa foi votada no mérito, nas preliminares, com esse acordo dos embargos, essa matéria, na verdade, deixa de ser considerada apreciada pelo colegiado. Sai da emenda. Então, eu estou acolhendo os embargos com efeitos infringentes para negar provimento ao recurso, não conhecer da matéria que é concomitante, isso é importante, e manter a... Acho que é só não conhecer da matéria concomitante, mantendo as demais disposições do acórdão de recurso voluntário. Vai conhecer parcialmente do recurso, né? E negar Isso. o provimento na parte conhecida. Conhecendo parcialmente do recurso. Deixa eu só anotar aqui. Vai mudar só o número dos acórdãos aqui, né? Muda só o número dos acordos. Material apontado. No acordo 2301007025 de 4 de fevereiro de 2020, declarar a concomitância sobre a matéria de não conhecer do recurso voluntário. Então, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os embargos com efeitos infringentes, para sanando o vício material apontado no acórdão 2301007025, esse é do item 2, de 4 de fevereiro de 2020, para sanando o vício material no acórdão tal, não conhecer, alterar-lhe aí coloca não conhecer do recurso voluntário, é isso? Mas ficou matéria conhecida, não ficou? Não é tudo concomitante? Não, Não é que o tudo. recurso É tem conhecer parcialmente. Ah, conhecer parcialmente do recurso. Isso. É porque está lá no seu dispositivo falando só da concomitância. Conhecer parcialmente do recurso. Conhecer parcialmente do recurso para declarar a concomitância, né? Tá, mas aí tem que colocar da parte conhecida, o que você está dando provimento ou negando. Não, para e no mérito manter as demais disposições do acordo de julgamento de recurso voluntário. O acórdão de recurso está negando provimento que vocês julgaram, está negando provimento. Isso. Conhecendo parcialmente do recurso, para no mérito negar-lhe provimento. Na parte conhecida. A numeração aqui está trocada. Eu abri o item 1 é o 2012. 32. Final 32. Não, esse na pauta tá o item 2. Ah, ele está como item 2. Tá. Foi na hora de mandar aqui agora. É por isso que eu tô pegando o resultado aqui trocado, porque um tá falando outra coisa. Então, a gente está no item 2. O final 2012, 32, que é o item 2,
Ele é um. O recurso foi parcialmente provido. Está escrito no seu voto. Sheila, os dois foram parcialmente providos, tá? Só que é só sobre a matéria que teve a concomitância, que é as cooperativas. Então, tem que conhecer, declarar a concomitância, né? Conhecer parcialmente para declarar a concomitância sobre a matéria de cooperativas e, no mérito, manter as demais disposições do acordo de julgamento de recurso voluntário ou, no mérito, negar provimento, como achar melhor. Eu acho que ficaria melhor assim. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os embargos com efeitos infringentes, para sanando o vício material apontado no acórdão 2301007025, de 4 de fevereiro de 2020, conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo da matéria concomitante e, no mérito, negar-lhe provimento. Seria isso? Isso. Tá. O outro vai mudar só os números, não é isso? Isso. Que o acórdão vai ser 007026, o item 1, também de 4 de fevereiro de 2020. Sheila, foi na hora de colocar agora que eu botei 1 e 2, tá? Ele não estava a numeração 1 e 2, então só para não ter nenhum tipo de equívoco, eu vou fazer depois a verificação para não sair aí na ata diferente, entendeu? Tá. Então, item 1. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os embargos com efeitos infringentes para sanando o vício material apontado, reratificar o acórdão 2301-007-026, de 4 de fevereiro de 2020, para conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo da matéria concomitante e, no mérito, negar-lhe provimento. Esse foi o item 1. Item 2, repetindo. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os embargos com efeitos infringentes para, sanando o vício material apontado, reratificar o acórdão 2301-007-025, de 4 de fevereiro de 2020, para conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo da matéria concomitante e, no mérito, negar-lhe provimento. Esses foram os itens 1 e 2. O 3 a gente retoma depois, Paulo, então? E são 10 e 6. Vocês querem dar um intervalo? Podemos? Então, vamos interromper a gravação?